A gente vive numa época em que cuidar da aparência deixou de ser só estética e passou a ser muitas vezes uma forma de lidar com o que a gente sente. Procedimentos, rotina de autocuidado, mudanças no corpo. Até que ponto isso é sobre se olhar no espelho e até que ponto é sobre tentar organizar o que está dentro? Quando a estética ela deixa de ser apenas física e se torna uma estratégia emocional, a conversa ganha outra camada. E é exatamente isso que a gente vai explorar no episódio de hoje. Esse é o podcast Fora do Eixo, um espaço para falar de psicanálise de forma acessível, conectando teoria com os dilemas reais do dia a dia. E comigo aqui nessa conversa, você já sabe, está ela, Deise Costa, neuropsicanalista, especialista em relações saudáveis e CEO da Eixo Mental. Deise, seja muito bem-vinda. Quanto tempo, minha amiga? Amigo, voltamos. Agora o ano começou? Diz que só depois do carnaval, né? É, exatamente. Eu amei o ano começar e a gente vem com esse assunto que eu já vou deixar marcado. As minhas sessões aqui, você sabe. Depois de hoje, eu acho que é porque esse é um tema muito em alta, né, Deise? Assim. Eu acho que para mulher, no geral, tem sido muito desde sempre, né? Desde a pomada minâncora. Já dizia minha avó. Mas agora também não é um assunto só de fêmeas, né? Negativo. Muitos homens agora, você tá sabendo? Eu já cheguei na clínica da Jéssica, que você vai apresentar daqui a pouco. E aí, você acredita que tinha 3 homens na minha frente? Eu falei, gente, o que é isso? É pra você ver, né, minha amiga? Aqui não tá fácil. A pressão estética não está só sobre as mulheres mais, mas também sobre os homens. Que não é um problema o autocuidado, mas a gente precisa saber qual que é essa linha tênue. Mas é esse o tema do nosso episódio. E pra continuar, gente, o nosso bate-papo, que a Deise está apresentando aqui comigo. Mas a gente trouxe convidados mais do que especiais, né? Amigos aí pra fazer parte desse momento. Pra ampliar esse olhar, a gente recebe Jéssica Cabral, que é empresária e profissional da área da estética, trazendo a vivência, a prática de quem acompanha de perto as transformações externas e internas das pessoas. Jéssica, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, falar sobre esse assunto que tem ficado muito em alta, não só pela pressão estética, mas pela até as pontuações de mudanças de ciclo, encerramento e início de outros. Eu acho que é muito legal a gente trazer esse assunto porque torna ele mais acessível e até mesmo quebra alguns tabus. Ótimo, perfeito, é isso daí, porque a gente vai entender também, né, que o autocuidado é importante, né, e que você possivelmente tem muitas histórias de pessoas que foram transformadas depois de saírem, né, dos procedimentos estéticos da sua empresa. Mas a gente também vai fechar esse ciclo de conversa com ela, Suzana Machado, psicanalista clínica, formada também em serviço social, ou seja, vai trazer um olhar sociológico, social. Ela que é formada pelo Serviço Social da UFES, especialização em psicanálise e neuropsicanálise. Suzana, seja muito bem-vinda. Ela faz parte da equipe da Eixo, né? Eu ia falar isso, eu já sou de casa. Você já é de casa. Eu falei tudo isso, mas no final ela é de casa. Ela é de casa, sim, exatamente. Sim. Bom, se em algum momento você já sentiu que mudar algo no corpo era também uma tentativa de mudar algo por dentro, esse episódio é pra você. Vamos nessa? Jéssica, eu queria começar com você entendendo, né, quais que são as principais motivações das pessoas que chegam, né, até a clínica, o que elas falam. Como que essas pessoas chegam até você? Geralmente, quando elas procuram a clínica, é sempre por uma estética mais visual, né? Aquele impacto visual. Às vezes falam assim, é porque essa gordura me incomoda, porque essa flacidez aqui começou a me incomodar também, eu não tinha isso, meu rosto depois de um processo de emagrecimento ou de alguma coisa mais pontual, até mesmo pessoal e psicológica, né? Ela torna aquilo ali um ponto de incômodo. Só que quando a gente vai aprofundando a conversa, até mesmo nas consultas iniciais, onde a gente vai determinar ali o plano de tratamento, o que vai ser indicado, o que é possível, o que não é possível, elas vão soltando
aos poucos, até mesmo inconscientemente, o que é o incômodo. Às vezes é o fim de relacionamento, às vezes é o início de um novo trabalho, às vezes é algum incômodo ali que, por um comentário de alguém, às vezes sem sentimento, ele vai e fala e aquilo ali gera um incômodo. Exato. A busca por aceitação. Então, aquilo ali mexe de uma forma que muitas vezes é inconsciente. E quando a gente vai conversando, não é só aquela ruga, não é. E também existe a questão, né, de que às vezes não é visual. Às vezes o que tá do seu lado ninguém sabe. Por exemplo, existe a parte da estética que é a paramédica, onde a gente trata pessoas que tiveram problemas com câncer ou alguma cirurgia que é mais invasiva. E a gente precisa ali reconstruir aquela autoestima mesmo. E geralmente é uma coisa muito escondida. Então não diz às vezes sobre o outro. É mesmo ela com ela mesma. Eu sou muito traumatizada, sabe, Jéssica? Quando com relação à minha testa, olha, muito difícil. Você sofre com essa testa? Eu nunca levei isso pra análise, né? Esse é o momento. Porque aí agora que eu tô ficando calma. Ela faz, menina, lá na clínica. Mas você tem barba. Você tem barba. Olha aqui, colocar aqui em cima. Já viu o Ricardo? Que legal. Ai, gente, muito bom. Até me perdi de tão emocionado que eu fiquei. Mas vamos lá. Mas a gente sabe também, Deise e Suzana, que mais recentemente a gente tem uma cultura em que as pessoas, hoje por conta das redes sociais, do filtro, né, a gente tem mais acesso à informação, a novos procedimentos e, ao mesmo tempo, a rede social nos permite nos comparar, né? Então, eu acho que também é um ponto sensível, né, da gente trazer para a conversa o quanto que isso passa a fazer parte da nossa identidade também, né? O outro passa a fazer parte da nossa identidade, Tá né? dentro das fases de desenvolvimento emocional. A identidade, ela é construída a partir da fala do outro, só que essa fala do outro é o pai e a mãe, né, que a gente chama de uma fase de necessidade de validação e reconhecimento. E a aceitação, inclusive. Aliás, o primeiro bullying, eu gosto de dizer, que acontece dentro de casa, né? A gente descobre, é a linguaruda, só bocuda. Eu sempre fui bocuda lá em casa. E linguaruda, bocuda. Então, assim, porque a gente se reconhece na fala do outro. Então, isso é muito marcante no ser humano, porque a gente vai crescendo e o cérebro já está conduzido a se reconhecer na fala do outro. O problema todo é quando você perde a identidade e você acredita no que o outro fala. E aí entra essa necessidade da estética. E a gente está aqui agora falando da tecnologia, o que agora não é o outro, família e amigos, né? É quase o mundo. Qualquer um, inclusive os inimigos, estão lá olhando você na rede social. O que leva a uma crítica, e se a pessoa não estiver fundamentada numa identidade interna, ela realmente cai. E aí a gente já viu artistas, né, que se recolhem por um tempo porque receberam muito hater e tal, né? E às vezes eu acho que não é nem só a questão da comparação ou da crítica, é porque a exposição é tão forte de uma realidade, às vezes não, na maioria das vezes, que não é condizente com a realidade, que as pessoas começam a comparar a realidade delas. E aí essa comparação é muito interna. Não é nem, porque fulano falou de mim, porque alguém falou isso, mas é porque você começa a se criticar porque você não se reconhece. A gente tem, então, pelo que eu entendi, dois movimentos, né, Suzana? Um, que eu posso internalizar a partir da fala do outro, e pode ser também que eu também possa absorver aquilo a partir do meu desconhecido, eu não me conhecer, e aí eu posso trazer uma comparação que não existe. Então eu tenho esses dois movimentos, né? Então tem o movimento da Jéssica pode falar alguma coisa e eu absorver o que ela falou, e pode acontecer dela não ter falado nada, mas eu me comparar, algo que parte que de mim, né? parte de você, mas que também é a falha da identidade, Não né? Da deixa validação não deixa de ser a falha. interna, né? Eu acho que outro ponto, acho que legal de se falar é que essa questão da comparação sempre foi muito pontuada na adolescência, na infância ali, né, até os 18 anos, vamos dizer assim, antes da fase adulta. Mas eu acredito, nós temos visto que isso tem acontecido muito na fase adulta, nas mulheres, né? Nas mulheres, 20 mais, 30 mais, 40 mais, 50 mais. A gente vê muito isso. Acho que você deve ver mais ainda. As trends hoje em dia, eu tenho 30 mais, mas pareço, não é?
Então, assim, essa questão, ela não permanece mais só ali naquela fase da adolescência, onde a pessoa está se descobrindo, né? Que realmente é muito mais forte, sim, por questões biológicas, fisiológicas, mas também na fase adulta agora. Jéssica, a sua participação aqui é importante, porque a gente também não quer endemonizar, né? A estética, essa área, os procedimentos. E até quero que você fale um pouco, porque você começou a falar na sua resposta anterior sobre o quanto que as mulheres chegam, muitas vezes, os homens também, né? Sim. A gente tem até que se policiar nessa fala. As pessoas chegam até você em busca de um procedimento específico, mas à medida que as pessoas vão ganhando a confiança em você, né, no seu trabalho, elas acabam abrindo o coração e narrando o principal motivo, muitas vezes, que está por trás disso. Existem muitas pessoas que chegam assim. Como que isso conversa com o trabalho que você desenvolve? Eu acho que, na verdade, todas chegam assim. Algumas têm a clareza de entender que aquilo ali é uma pontinha do iceberg, mas a maioria das pessoas não tem essa clareza. E é muito importante até essa compreensão do emocional e do psique, né? Porque você consegue identificar ali na pessoa que aquilo ali é uma ferida muito mais interna. Então, geralmente, quando as pessoas elas começam a falar na consulta ou até mesmo durante o procedimento, você vai aprofundando aquilo ali e aí se torna quase uma sessão de terapia, porque a pessoa se sente vulnerável, mas ao mesmo tempo sabe que ali ela está num momento de confiança, encerrando um ciclo. E eu acho que é muito pontual, por exemplo, quando eu atendo pessoas que tiveram câncer, e especificamente câncer de mama, onde a gente vai reconstruir a auréola, ou vai refazer o seio, e que a pessoa chega ao ponto de nem estar se olhando mais no espelho. Imagina. Não se sentir confortável com o companheiro dela ou com a companheira dela. Então aquilo ali às vezes é um segredo dela. E aí, quando você vai conversando, ela fala, não, porque eu quero mudar, eu quero melhorar. E aí, quando você vai entendendo, é porque ela sente vergonha e às vezes até quer recalcar aquele período ali da vida dela. Então, quando ela chega e fala, eu quero refazer minha auréola, ela não tá falando da auréola, porque quase ninguém vê. Ela tá falando de deixar pra trás aquele período que ela passou, que foi muito traumático. Fechar aquele ciclo. Entender a questão emocional ajuda no trabalho que vocês desenvolvem? De que forma? Com certeza. Primeiro porque a gente tá lidando com o ser humano. E expectativa é muito subjetivo. E eu preciso alinhar essa expectativa com quem eu tô atendendo. Porque, às vezes, o resultado que ela me traz de uma outra pessoa que eu atendi não vai ser o resultado que ela vai obter. Mas vai ser um resultado melhor do que a condição atual dela. E, às vezes, o que ela está me pedindo não necessariamente é o que ela precisa. É o que, às vezes, eu vou indicar ela, eu vou conduzir ela para um procedimento ou um protocolo que vai melhorar ou até sumir com aquele incômodo, mas que não necessariamente vou citar a foto, porque geralmente vem pelo Instagram, né? É aquela foto que ela me trouxe, ou aquele depoimento de um cliente, ou às vezes até uma indicação que ela me trouxe. As coisas são bem separadas, porque quando você vira pra mim e fala sobre o seu incômodo, não necessariamente vai ser um incômodo do seu lado. Então, o Simon ficou maravilhado, ele tratou aquele incômodo, eu vou lá também porque, nossa, minha testa também me incomoda, mas às vezes não é o mesmo procedimento que a gente vai indicar. Eu quero fazer a mesma coisa que o Simon. Não tem como. Entendi. Entende? Então é muito pessoal. E é muito interessante também deixar claro que às vezes, a maioria de nós, a gente busca resolver as coisas no lado externo. Então, muitas vezes, você tá frustrado, você tá com casamento ruim, você tá com um trabalho ruim, não tá feliz na sua própria vida, e aí você vai buscar fazer o quê? É muito mais fácil você resolver o que tá do lado de fora. Inclusive, o toque, tem mulheres que desenvolvem toque porque, na verdade, elas queriam organizar o que tá de dentro. Exatamente. Então, e aí, você deve, né, pegar essas pacientes que você faz e elas não estão satisfeitas. Você faz e elas não estão satisfeitas. Porque, na verdade, não é a aparência em si. É algo interno. Exato. E aí também entra uma outra questão na área da estética, que é a distorção de imagem, que é quando ela começa a exagerar demais nos procedimentos. E aí você vê que é uma tentativa de preencher vazio emocional. Sim. E aí quando você tenta entrar no vazio emocional, não tem jeito. É exatamente por isso que eu falei que a expectativa ela é muito subjetiva.
Porque, às vezes, o que a pessoa tá me pedindo não é o que ela precisa, ou ela nem precisa de nada. E aí ela chega com uma pressão social, ou porque ela viu alguém postando e fala, eu também preciso disso. E aí vai do profissional ser ético e conduzir e falar, olha, talvez você não tenha essa necessidade, ou talvez até aqui seja o suficiente, ou a gente pode fazer isso aqui que vai ficar melhor. Então a gente precisa conduzir de uma forma muito respeitosa também, para que a pessoa ela não se sinta diminuída. Porque na maioria das vezes, quando ela tá ali, ela tá por quê? Porque ela tá vulnerável em certa situação. Ou porque ela sente que a gordurinha dela tá incomodando e a amiga dela não tem, ou porque ela viu uma menina mais nova, com todo respeito, que o marido dela olhou, comentou, ou viu na internet, ou as amigas dela soltaram algum comentário, porque na maioria das vezes é sobre a pressão social. E aí vai da gente alinhar, não, olha só, não tem essa necessidade, vamos fazer até aqui, isso daqui tá demais, ou não está no tempo ainda de você fazer isso. E aí é muito importante, inclusive, mulheres em depressão fazer, e já aconteceu da Jéssica, né, e a Vanessa enviar lá para Eixo, porque, na verdade, a pessoa não tá bem, ela tá passando, sei lá, seja uma separação, seja um luto, e aí ela quer fazer o procedimento. E aí é legal, porque as meninas têm esse olhar, né? Sim. Elas mandam, às vezes, eu preciso de uma paciente assim e tal, olha, eu indiquei você, trata aí. E acontece também de eu enviar para elas, várias, né? Já enviei várias para elas, porque elas entram no autoconhecimento, elas começam a ter autossegurança. Eu falo, agora vamos resolver, né, querida? Aquilo que dá para resolver. Exatamente. E aí elas vão para lá felizes da vida, já sabendo, com identidade, que é um outro marco também, né? Que é interessante. A pessoa tá bem emocionalmente, eu falo, agora vamos arrumar essa estética. Eu acho interessante essa fala da Jéssica, do profissional ético. Por quê? Porque a psicanálise vai nos dizer que todo excesso vai esconder uma falta. E muitas vezes essa falta do fazer, e eu não consigo perceber os meus excessos, porque assim como um procedimento estético, né, tem outras áreas também. Por exemplo, quem vai fugir para uma bebida, para algo mais pesado, vamos dizer, porque enquanto tá no procedimento estético, tá ótimo, tá lindo. Mas enfim, não deixa de ser o mesmo mecanismo, é o mesmo mecanismo, é uma falta que eu tento esconder através de um excesso. Agora, me surgiu uma dúvida. Por que algumas pessoas saem, de fato, satisfeitas com o resultado, né, estético, e outras parece que nunca é suficiente, né? Como identificar emocionalmente o porquê uma sai realizada e a outra e a outra pessoa sai sem necessariamente estar satisfeita? Porque ela tá querendo preencher vazio. É o mesmo mecanismo, acho que eu falei, né? É exatamente o que a gente estava... Ela não está procurando para... sabe quando você vai comprar alguma coisa e você acha assim, quando eu tiver aquele carro eu vou ser feliz. Não vai, querido, não vai ser feliz. Entendeu? É a mesma coisa com a estética. Ela acha que vai lá comprar estética e vai resolver a vida dela. Não vai. É uma projeção. É uma projeção dos seus vazios, dos seus Exatamente. bloqueios emocionais. Quantas clientes você atende que passou um mês, quero mais, quero Nossa, mais. várias. Quero mais. Agora eu devo fazer a Várias. pergunta. A minha pergunta é o seguinte. Tá de promoção. Quanto que tá esse mês? Eixo 20, você vai ter 20%. Já vou lançar aqui esse cupom. O cupom. Voucher. Pinta a cara do Simon e manda pra WhatsApp da clínica. E se você aceitar onde precisa, aquela a injeçãozinha. Vai sair o jogo dos 7 euros aqui. O jogo dos 7 euros aqui, de tanta palha. Eu acho que pelo excesso, quando a pessoa liga depois e fala, quero mais. Tá. Por quê? Porque eu sei que a sua clínica, ela tá relacionada a manter a naturalidade. Sim. E aí, quando aquela pessoa tá com distorção de imagem, ela quer colocar mais 1 ml no beiço. Fala pra mim. Tá, O que você faz, amiga? Eu vou agora levar... Eu não falo nem da estética no geral, agora eu vou falar mais sobre as
as intervenções não tão invasivas, né? Que gera mais assim, harmonização e alguns procedimentos dessa forma. Na verdade, foi uma condução um pouco do mercado. Por quê? Esse mercado, ele cresceu muito há uns anos atrás, vamos colocar aí uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, 10 anos atrás. E aí, a gente teve uma leva de pessoas que, quando viram a possibilidade, até a acessibilidade, porque ficou mais comum, ficou mais em conta. Então, todo mundo começou a ter mais acesso. E por conta da internet, porque, querendo ou não, quando a gente faz a estética, harmonização e esses tratamentos, é muito visual. E a gente tá numa época em que as redes sociais são os benchmarks. Então, você tem ali uma solução, aspas, e também tem ali uma vitrine. Então, peraí, se eu consigo ali melhorar, tem um lábio um pouco mais carnudo, aí eu consigo melhorar aquela ruguinha que me incomoda, e eu sei que isso visualmente vai causar impacto, eu vou me sentir mais inserido, eu quero. Só que isso gerou excesso, aquele pêndulo, né? Hoje em dia, a gente não sente tanto isso, porque a gente tá numa linha, numa leva mais de quiet beauty. Por quê? É você se manter você, sem perder a sua essência, a sua fisionomia, suas características, mas envelhecer de uma forma mais conservada, mais bonita, mais cuidada. Então, isso fez essa diferença. A gente tinha muito mais essas pessoas em que falavam assim, passava o tempo mínimo e já queria colocar mais, já queria alterar alguma coisa. E aí, a gente parava e falava assim, olha só, a gente não pode fazer agora, isso não vai ficar tão harmônico. E aí, é o que eu falei da ética, né? A gente tem que ter esse olhar estético muito apurado para conduzir, até porque aquilo ali, querendo ou não, é a vitrine do meu negócio, é a vitrine da minha empresa. Então, quando as pessoas na rua olharem e falarem assim, meu Deus, né? E não é o perfil do meu público, sendo muito sincera. Não é, olha pra mim. Você fez, amiga. Nossa, há 3 anos nunca percebia. Só que não. Aqui a gente fala. Mas eu, só pegando aqui, a gente vai colocar você fazer testinha, tá, amigo? Igual faz aqui, ó, na gengiva, que diminui. Não sei se diminui testa. A gente tem que diminuir testa? É uma cirurgia plástica, né? Mas existe. Amigo, tem esperança. Mas eu acho que no caso dele é mais um implante, né? Eu não consigo continuar mais esse programa. Jéssica, é interessante você falar sobre o conceito de quiet beauty. Ai, achei chique. It's so something because colocar em inglês pra jogo. Porque por muitos anos a gente viu muitos artistas assim, muito desproporcionais. E mais recentemente eu vi muitos movimentos nas redes sociais, principalmente de pessoas satirizando harmonizações faciais ou os dentes muito brancos e tal, essa desproporção. O que mostrou que parece que o mercado fez um movimento extremo para um lado e agora ele pende para uma coisa mais natural, para um movimento mais natural, que aí você trouxe esse conceito que eu não conhecia, né? Também não conhecia, eu só sei que a Gretchen tirou o botox dela. É só isso, não, mas eu já tinha, eu não sabia o conceito, eu sabia que... Calma aí, deixa ela falar. Na verdade, ela estava numa sequência de excessos e aí agora ela está sendo conduzida por um profissional da área que ele preza pela naturalidade. Então, retiraram-se os excessos, retiraram-se alguns preenchedores e tudo mais, mas ela continua com a harmonização facial. Ela continua com botox, ela continua com preenchimento. Mas ela fez aquele negócio da face, do lifting de face. Eu não sei ao certo, não posso aqui dizer se sim ou se não, mas eu sei que o profissional que atende ela, ele fez uma harmonização mais condizente com o perfil dela. Então, assim, pra valorizar, não só porque ela quer preencher tudo. Então, aí, esteticamente falando, você até visualmente olhando, ela tá mais harmônica, ela tá mais suave, porque aquilo ali é só pra ressaltar os pontos favoráveis a ela, pra deixar ela mais bonita, não que ela não tenha, porque ela tem sim. Se estiver muito agressivo, você pode ficar suave. Gente, eu sei que facilmente depois dessa conversa vocês podem confundir com o Portal Léo Dias, porque é muito Léo, e aí de repente a gente tá falando de Gretchen, mas aqui... A pessoa entra Gretchen, o nome da pessoa do jornalista é Léo. Aí deve pra cair daqui pra ali. É porque tem a ver, acho que ela veio, né? Aí depois dela veio um monte de gente retirando. Mas é muito esse movimento. Eu tinha ouvido falar do movimento, eu não sabia o nome do conceito, mas é isso, de você envelhecer com os procedimentos, mas de maneira mais natural. Isso. Achei muito legal, muito Acho que bom. a mãe das Kardashians que
tem, né? O lift não tem. Gente, ela sabe. Se vocês forem pelo caminho da fofoca, a gente vai ficar aqui até amanhã, porque a gente vai começando. Aqui, ó. Mas é bem verdade que o corpo fala. Fala. Né? tempo É todo. bem verdade que, para além das questões estéticas, né, a gente sabe que o corpo muitas vezes vai, e aí a psicanálise vai falar disso também, vai trazer isso. E aí eu queria que vocês trouxessem justamente essa visão de quanto muitas vezes o nosso corpo que a gente tem, o que a gente apresenta. Eu lembro que esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim: nossa, eu não consigo emagrecer, eu malho, né? Eu faço dieta. Aí foi muito espontâneo, mas fazia sentido. Eu virei assim: amiga, você trabalha num lugar muito tóxico. Então você deve ter excesso de cortisol. E o cortisol inflama o corpo. Então, enquanto você não sair de um ambiente tóxico, diminuir o cortisol, seu corpo vai permanecer inchado. Aí ela falou: faz sentido. Faz. Né? Eu acho que esse é o caminho. E aí eu tô entregando para vocês a bola justamente para vocês falarem que, para além das questões neurológicas, né, a gente sabe que exatamente, neuroquímicas, né? A gente sabe que o corpo corresponde aos afetos, ao que a gente guarda. O formato, a forma que você anda, a forma que você fala, tudo isso está relacionado aos seus bloqueios. Não só emocionais, tá? Existem também as crenças, que são as verdades absolutas que nós temos dentro de nós, que influencia, inclusive, a forma como você anda. Então, assim, a pessoa às vezes anda de cabeça baixa. O que tem dentro dela que ela não acredita que ela pode estar ali? Afinal de contas, nós somos, né, os mamíferos que andam de duas patas, né, em pé. Então, o que aconteceu ali naquela cabeça que inconscientemente ela não acredita que ela é capaz de algo? Ou, entre outras coisas, a alergia emocional, a gastrite emocional. E que tem aumentado muito. A gente tem recebido muitas, muito mais. Meu público que, por exemplo, vitiligo, doenças autoimunes. Totalmente. Pós-pandemia, nossa, aumentou muito. Muito. E às vezes as pessoas, elas não entendem o vínculo que tem ainda com o emocional. Eu tenho uma paciente, aí um caso bem pontual, em que ela questionou comigo, a gente estava fazendo outro procedimento, e ela questionou que estavam surgindo algumas manchas no corpo dela. E aí eu falei assim, olha, pode ser algum gatilho emocional, pode ser que você esteja passando por uma fase ou algum acontecimento que desenvolveu aquilo ali. Seria interessante você buscar realmente um acompanhamento psicológico. E aí, o que ela falou? Me indicaram a Daisy Costa. Aí eu falei, então vai, porque ela é maravilhosa. Ela falou, de verdade. Sério? De verdade. Que legal. Aí eu falei assim, eu tenho uma amiga que ela trabalha com isso. Não sei se você tem indicação, mas o nome dela é Daisy. Aí ela, Daisy, me indicaram o trabalho dela. Uma amiga minha falou que ela é maravilhosa, que é até uma paciente de vocês lá da Eixo. Aí eu falei, então pode ir nela, manda mensagem, porque eu acho que isso vai te ajudar bastante. Não só nas manchas, no pontual, mas com todo. E é a mente extravasando. Exatamente. E aí tem algo que as pessoas não entendem. A emoção, ela é neuroquímica. Ela não é uma coisa mística. A emoção não é místico. Elas são substâncias que é desencadeado na corrente sanguínea através de quebras de peptídeos, inclusive. Então, assim, há uma relação forte. Desde Hipócrates, ele já falava que a mente, que é o pai da medicina, ele já falava que a mente, ela está relacionada ao corpo, né? Então, a gente teve uma época em que a medicina, cada um era responsável por um órgão e se perdeu essa somatização, né? Que a gente chama da psicossomática. Hoje, isso voltou novamente, justamente porque dentro do consultório se tem muitos sintomas e não tem diagnóstico. Então, as imagens não dão nada. Então, a pessoa tem dor de gastrite, ela tem sintoma, ela tem tudo, mas na hora que vai fazer exame, não tem. Não tem nada. Então, isso percebeu-se a necessidade, realmente. Eu tenho gastro que envia para nós, né? Tem gastro, Sim. não só Dermato. psiquiatra, dermato manda bastante, porque a pele é o maior órgão do corpo humano e ele está ligado diretamente ao sistema nervoso central. Então, ele é muito sensível. Eu tava com um problema de pele uma vez, e aí eu fui passei com uma enfermeira, fui passar numa consulta, tipo assim, nada médica, assim, uma consulta médica. E aí era recorrente.
E aí ela falou assim, você já levou essa doença pra sua terapeuta? E aí, você levou? Não. Pois é, Porque Aí foi lá comprar corticoide, né? Pomada, Porque a pomada, a mina. Eu nunca. Mas aí, eu confesso, aí entra naquilo que você falou, de muitas pessoas não relacionar. Sim. Eu juro, eu nunca tinha. Tipo, foi a primeira vez né? que eu parei pra pensar de falar assim, cara, nunca levei. Você tá entendendo? Porque assim, eu sei que parece óbvio a gente conversando aqui, mas no dia a dia você tá tratando. É porque eu acho que a nossa cultura, ela não faz com que a gente aprenda que tudo tem relação. Sim. Então, quando a gente começa a trazer isso, e até no podcast ou nas mídias, e a gente começa a conscientizar as pessoas, elas começam a ver que nada é separado, seja estética, seja psicólogo, seja... Tudo isso tá muito junto. E tudo isso faz o quê? A máquina, o ser humano. Então, o meu psicológico, o meu externo, a minha saúde, tudo isso se conversa. E às vezes as pessoas não entendem que esses pontos, igual, por exemplo, a parte estética, falando agora visualmente, ela às vezes vem para acalmar uma questão psicológica que depois ela vai conseguir tratar com mais tranquilidade. Porque aquilo ali já não é um ponto, por exemplo, do bullying. Então, eu sempre sofri bullying por conta dessa questão, não. Resolvi aquilo ali, então aquilo ali é uma ferida meio que tá em paz e que aí você vai conseguir trazer com mais tranquilidade. Vai aprofundar, né? Com Exatamente. calma dentro do processo. Até... Pode falar, Léo. Não, eu ia jogar justamente pra você. Até porque, o que acontece? Essas questões, principalmente de doenças de pele, elas trazem também uma dor para além da dor em si da doença. Sim. Mas, por exemplo, eu tive uma paciente que ela chegou com psoríase. Uhum. O pé dela estava bem machucado. E a pessoa já chega falando assim, mas não pega não, sabe? Então vai para uma questão também do outro olhar e achar que é algo contagioso, que é uma falta de cuidado. E essa paciente, ela ficou um tempo fazendo as sessões e secou. O pé dela secou. Com menos de um mês, eu comentei com você, né? Com menos de um mês de análise, as feridas começaram a secar. Ou seja, ela não estava podendo trabalhar com o que ela trabalhava. Então, remete não só ao cuidado estético, mas outras rotina, questões. Né? Sim, a mexe rotina com do dia a tudo. dia. Eu acho que é até satisfatório quando a gente consegue... o paciente está ali, consegue se encontrar, né, entender as suas demandas, e aí depois ele toma a decisão, ou quando ele vai tomar a decisão de fazer o procedimento, ele já está consigo, ele está em paz, porque daí é aquele, às vezes até esse momento aí chega nas histórias que você falou, porque daí quando ele chega em você, ele vai fazer por ele. Exatamente. Ele não vai fazer pelo outro. Isso aí. E aí a identidade dele vai sendo forjada nesse momento também, lapidada, e vai fazer parte do processo da identidade dele. E aí vem a conjunto, né? satisfação. Vem Por a quê? satisfação. Porque aquilo ali não é mais um gatilho ou uma máscara. Aquilo ali é porque realmente, isso daqui eu acho que eu poderia melhorar. E aí ele se sente satisfeito. Porque tá completo. Entende? Não tá ali sendo em falta. Ele não tá ali pra mascarar. E é muito importante, entender exatamente isso. Quando a paciente vai para a clínica lá fazer a estética, ela vai colocar tudo, então ela vai ouvir vários elogios, mas uma crítica vai fazer ela voltar. Porque ela não exatamente, porque a máscara social que ela usa é a imagem de fora. Então qualquer crítica vai derrubá-la e aí qualquer crítica vai fazer ela voltar lá para tentar resolver, porque ela acha que é no estético, né? No físico, e não é interno mesmo. É a busca da dopamina momentânea também, né? Até porque a gente também, né, gente? A gente nunca vai ser 100%, né? Igual a boneca, né? Pelo amor de Deus. E aí a gente teve aqui uma sessão, né, A Substância. Você assistiu A Substância? Não assisti. Não assisti. Não acredito. Cleiton, passa pra gente 1h30 de filme agora, A Substância, por favor. Só pra me Jéssica, você precisa assistir. Não É muito assisti. bom assistir. Você ficou com preconceito? Não, na realidade, porque na época
passa batido. Não é, na verdade, um estilo que eu gosto. Ele é psicodélico, sem dúvida. Você termina assim, meio, nossa, parece até que eu usei alguma coisa. Mas a crítica por trás dele, eu tô falando enorme. disso, mas eu também ainda não assisti. É isso, vamos falar. Eu assisti. Não, eu assisti Gente, também. olha, a conversa tá muito boa. Eu concordo, porque quase não consigo ver Jéssica também. Aí a gente poderia ter continuado essa conversa no café, mas Jéssica aí tá, né? Desde também tá sumidinha. Desde não me convida e demora eu vir, né, gente? Eu tô achando... Mas pode ter parte 2. É verdade, vamos falar parte 2. Depois da testa do Simon. É isso! Vai demorar então, Nossa, gente. aí você... É o quê? Vai demorar, ela disse que é difícil, é quase impossível, mas impossível é Deus pecar. Mas isso Tudo isso pode é ser, possível. sabia? Uma assinatura sua. Uma característica. Não, já é, já é. Pronto, não vamos mexer. Eu sei, mas muita Na gente verdade, tá eu nem tava observando muito agora que você falou. A gente fica com o olhar. É porque a gente amplifica, na verdade, né? Às Sempre. vezes o outro não tá olhando com o mesmo olhar que a gente. A gente vê de um tamanho que não é, né? O afeto e o fato, né? São coisas diferentes. Totalmente. Quando o nosso afeto está... Maior do que o fato. E aí a gente amplia o fato. Então Gente, você pode tratar isso com a Daisy numa terapia, tá? É Eu muito indico bom. uma sessão, tá bom? Graças Leva a essa Deus. questão, porque não dá pra resolver lá na clínica. Vai me dar trabalho, querido. Nossa, eu vou encaminhar. Ó, a conversa tá boa, mas a gente precisa caminhar pro final. Ok. E eu queria começar com a Jéssica. Queria que, Jéssica, nesse momento, você deixasse um recado para as pessoas que estão nos acompanhando, que talvez estejam ali tentando se entender, se aceitar, entender se é o momento certo de ir para um procedimento, porque eu sei que quando a pessoa também vai tomar essa decisão, passam 1 milhão de coisas na cabeça da pessoa. E aí eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que nos acompanham a partir dessa perspectiva. Eu acho que a gente buscar se melhorar, se conhecer, melhorar aqueles pontos que às vezes são incômodos, nenhum momento vai ser por pressão ou até mesmo juntamente com outros tratamentos de outras áreas, como a terapia, como a médica. Eu acho que sempre vale a pena a gente se escolher, a gente se amar, a gente se autoconhecer e melhorar aqueles pontos ali que são incômodos, porque isso se torna amor próprio, né? E amor próprio nunca é demais. Nossa, Não. deu até o copo d'água. Suzana, por favor, qual a sua contribuição aí para as pessoas que estão nesse momento, ou que já fizeram, ou que estão pensando em fazer, que talvez não saibam se é emocional, se é físico? O que você diria para as pessoas? Eu acredito que, assim como o procedimento estético, tudo em nossa vida a gente precisa de buscar o equilíbrio. Exatamente. A gente precisa de buscar o equilíbrio para entender se aquilo é realmente, como foi falado já, uma necessidade real minha ou algo que eu estou projetando, uma necessidade do outro em que eu quero me adequar a um padrão. Então, buscar o equilíbrio, buscar sentar consigo mesmo, que muitas vezes a gente não faz isso, né? Sentar consigo mesmo e pensar, é algo que eu quero? É realmente necessário? São, às vezes, aqueles 5 minutinhos ali de pensamento, de busca de equilíbrio, que te faz ter a certeza se é ou se não é. E eu acredito também que os extremos, tanto do excesso, tanto do discurso eu não faço, eu não aceito, eu não acho legal, eu acho também que não é legal isso. A gente precisa mesmo é de buscar esse O meio termo. do caminho, né? O meio do termo. caminho. É isso aí. Se sentir bem, sem excesso, mas também encaixar aquilo ali que é necessário. Estar bem consigo mesmo. Exato. Sustentar o próprio desejo. Exato. Ele tá muito. Vai fazer uma aula de psicanálise, aí ele fica citando os textos. Mas é isso mesmo. É isso aí. Sustenta. Agora, você, né? Eu queria fechar esse momento e queria saber de você o que você deixa de mensagem para as pessoas que nos acompanham. A estética, a compra, seja ela o que for que você está buscando, que ela possa ser complemento e não base da sua psique. A base é aquela que a gente busca por nós mesmos, porque agradar o outro a gente nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir agradar alguém que não sabe nem de si mesmo. Então, que você construa a sua base. E aí sim, seja o carro, a viagem, seja qualquer coisa, vai fazer sentido. Aí haverá satisfação pessoal real. O que falar, não é mesmo? Agora O que falar, não é fala mesmo? que você é bom também.
Ai, meu Deus, gente. E quero você, agradecer. Simon, o que você deixa para os nossos telespectadores? Qual a sua contribuição? Antes de mais nada, Simon. agradecer, né, a participação. Jéssica, precisamos, né, de mais ver, precisamos de uma parte 2. E sim, Adoraria. adoraria. Então, já tá marcado. Só Próxima já gente- estou com roupa de ir. Show demais. Vamos lá. O Brasil, ele está entre os países que mais realizam procedimentos estéticos no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica. Foram mais de 2 milhões de cirurgias em 2024. Isso sem contar as canetas emagrecedoras que viraram febre aqui no Brasil. Bom, cuidar da aparência, se sentir bem, fortalecer a autoestima, isso não é um problema. Na verdade, nunca foi. Mas a pergunta que fica é, o que a gente está tentando esconder por trás de tudo isso? O que, além das rugas, das marcas ou da gordura, a gente quer apagar? O mais importante, para quem que a gente está tentando se tornar aceitável? Para a gente ou para o outro? Para caber numa roupa ou para caber em um padrão que nunca para de mudar? A gente pode até transformar o corpo com rapidez, mas as emoções não acompanham esse mesmo ritmo. E aí é que muita gente se perde, porque não adianta mudar por fora quando por dentro ainda existe cobrança, insegurança, comparação. Por isso, talvez o cuidado mais radical hoje vá além do estético. Talvez seja o emocional. Cuidar da aparência importa sim, mas cuidar da mente, das emoções e da forma como você se enxerga importa mais. Eu agradeço a sua companhia, eu agradeço a sua participação e te encontro no próximo episódio. Até lá!